Em uma madrugada úmida e abafada no coração do Brasil profundo, Mãe Maria da Quebrada, uma mulher de 40 e poucos anos, transformou seu facão de cortar cana em um raio de justiça brutal. Não foi um ato impensado. Foi a culminação de décadas de gritos sufocados, de humilhações engolidas, de uma dor que sangrava há gerações. Naquele amanhecer manchado de orvalho e sangue, nas terras amaldiçoadas do patrão Novaes, ela não libertou apenas a si mesma. Esquartejou 8 dos capangas mais cruéis do agronegócio, homens que vendiam almas e ceifavam vidas, e em cada golpe ela cortava a raiz de um sistema escravocrata que teimava em viver, disfarçado, no século XXI. Mas antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias trazemos novas histórias de heróis esquecidos que a história oficial tentou apagar. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Saber até onde a voz da resistência chegou. Esta não é apenas uma história de vingança. É o eco de um grito ancestral. É o relato de como a opressão incessante, a impunidade dos poderosos e a cegueira da lei podem forjar uma guerreira, uma figura mítica saída da poeira e do suor. Para entender a fúria que moveu o facão de Mãe Maria, precisamos voltar ao dia em que a terra engoliu sua filha, Esperança, e com ela, o último resquício de uma fé ingênua na justiça. Maria da Quebrada não era seu nome de registro. Era como a comunidade a chamava, um título de respeito e carinho, forjado em anos de cuidado e liderança silenciosa. Filha de uma mulher quilombola e de um indígena, ela carregava no sangue a força de 2 etnias massacradas, mas nunca silenciadas. Seus olhos, de um castanho profundo, guardavam a sabedoria da floresta e a dor de um povo. Mãos, calejadas pela lida com o facão na lavoura de soja, eram as mesmas que curavam feridas, benzeiam crianças e plantavam a esperança de um futuro que nunca chegava. Ela morava num barracão de lona e madeira, no meio da fazenda Santa Helena, um latifúndio que se estendia a perder de vista no Mato Grosso, onde centenas de trabalhadores viviam em condições análogas à escravidão. Para todos os efeitos, a Lei Áurea havia sido assinada em 1888. No papel, o Brasil era livre. Realidade de Santa Helena. A liberdade era uma mentira cruel. Um luxo que o patrão Novaes e seus capangas nunca permitiriam. Maria tinha visto de tudo. A morte de sua mãe, Benedita, que exausta e doente, foi jogada numa vala como um bicho qualquer. As surras, os abusos, a fome crônica que transformava homens fortes em sombras de si mesmos. Ela havia aprendido a ler os sinais do céu e da terra, a diferenciar o canto dos pássaros, a identificar as ervas que curavam e as que matavam. Acima de tudo, ela havia aprendido a ler os olhos dos homens, os olhos de medo dos peões, os olhos vazios dos capangas e os olhos gélidos do patrão Novaes, que raramente aparecia na fazenda, preferindo gerenciar seu império da exploração de sua mansão na capital, mas cujas ordens eram lei e morte. Mas nada, absolutamente nada, a preparou para a dor de perder esperança. Sua menina, de apenas 12 anos, desapareceu em uma tarde ensolarada enquanto coletava capim para os animais. Procurou por dias, semanas, meses. Gritou seu nome para os rios, para as matas densas, para o céu indiferente. Os capangas, liderados pelo gato Claudinho, um ex-trabalhador que se vendeu à brutalidade, apenas deram de ombros. Mais uma que fugiu, Maria. Melhor pra gente, menos uma boca para alimentar. O patrão Novaes, em uma de suas raras visitas, apenas ofereceu um trocado e um olhar de desdém. Não se preocupe, Maria. Criança nova é que nem capim, nasce em qualquer lugar. Para Maria, cada palavra foi uma facada. Ela sabia. Ela sentia nas vísceras que Esperança não havia fugido. As histórias sussurradas nos barracões falavam de crianças raptadas, de meninas abusadas e depois sumidas nas matas para não deixar rastro. A imagem de Claudinho, com seu sorriso torto e os olhos sem brilho, queimava na memória de Maria. Ele era o lobo que pastoreava o rebanho. Ele era o rosto daquele sistema que engolia vidas e cuspia desespero. Desaparecimento de Esperança não foi apenas uma perda. Foi o ponto de ruptura.
Foi a rachadura na alma de Maria que transformou a tristeza em um ódio frio e polido como a lâmina de um facão bem afiado. A esperança morreu naquele dia, e em seu lugar nasceu a vingança. Maria não chorou mais, seus olhos secaram, mas por dentro um rio de fúria começou a correr. Ela observava. Claudinho e seus capangas, João, o chicote, Pedro, o marcador, Tonho, a estaca, Miguel, o afogado, Fran, o sem-vergonha, Kim, o cotoco e Sebastião, o carrasco. Conhecia cada um de seus hábitos, seus pontos fracos, suas especialidades na crueldade. Onde dormiam, onde bebiam, onde guardavam suas armas. Ela sabia que a lei dos homens nunca traria justiça para sua esperança, nem para sua mãe, nem para todos aqueles que jaziam nas covas anônimas da fazenda. Justiça teria que vir de outro lugar, da terra, do facão, de Mãe Maria da Quebrada. A foice que ela usava para cortar o mato agora parecia ter um novo propósito. Um brilho diferente sob o sol escaldante do Mato Grosso. Um brilho de promessa, uma promessa de sangue. O coração da fazenda Santa Helena batia sob um sol impiedoso, uma vastidão de monocultura que se perdia no horizonte, mais que terra, um império de silêncio e suor. As leis de Brasília e as promessas de liberdade se desfaziam em pó. O doutor Otávio Novaes, o patrão, era o deus intocável desse lugar. Um homem de terno impecável que raramente pisava na poeira da fazenda. Ele comandava de longe, de sua mansão climatizada, movendo as peças de um tabuleiro humano com a frieza de um banqueiro. Para ele, aqueles rostos marcados pelo sol e pela fome não eram pessoas, mas números na planilha de produção. Para manter seus números sempre altos, ele tinha seus demônios particulares. A verdade é que o patrão era apenas a cabeça da cobra. O veneno estava nos capangas, naqueles 8 homens que exerciam o poder bruto, a cada grito, a cada chicotada. E no topo dessa hierarquia de maldade estava Claudinho, o gato. Ele não era de fora, o que tornava sua crueldade ainda mais amarga. Claudinho era dali, um espião que havia subido na vida pela via da brutalidade e da lealdade cega ao patrão. Conhecia cada atalho, cada esconderijo, cada medo daquela gente. Ele sabia onde apertar, onde doía mais. E ele o fazia com um sorriso cínico, uma perversidade que parecia se alimentar do desespero alheio. Claudinho era a prova viva de que a opressão podia transformar a vítima em algoz, o explorado em explorador. Sua casa, um pouco menos precária que os barracões de lona, era um lembrete constante do preço da submissão. Sob a sombra de Claudinho vinham os outros. O chicote era o braço armado, especialista em surras que não deixavam marcas visíveis para um fiscal desavisado, mas que quebravam ossos e, principalmente, a alma. Seus golpes eram coreografados, uma dança macabra de dor e humilhação. Pedro, o marcador, era o especialista em punições que ficavam para sempre. Ele usava ferros em brasa, não para marcar gado, mas para desenhar cicatrizes permanentes na pele dos que tentavam fugir ou reclamar, que eram tanto um aviso para os outros quanto um atestado silencioso da impunidade. Tonho, a estaca, era o sádico. Suas torturas eram lentas, engenhosas, muitas vezes usando as próprias ferramentas da fazenda, pedaços de madeira, estacas, cabos de enxada. Seus olhos brilhavam com uma maldade que fazia os mais velhos dizerem que ele tinha o demônio no corpo. Miguel, o afogado, por sua vez, dominava a água. Afogava de verdade, mas usava tanques de melaço ou açudes para simular afogamentos, forçando os trabalhadores a engolir a sujeira e o medo, deixando-os à beira da morte, com os pulmões ardendo e o coração em pânico. Fran, o sem-vergonha, era o predador. Seu olhar lascivo caía sobre as mulheres mais jovens, sobre as mães que ousavam revidar. Os abusos sexuais eram seu método de controle, a forma mais cruel de destruir a dignidade de uma família inteira. Mães escondiam suas filhas, os maridos se mordiam de raiva, mas quem ousava se levantar contra Fran pagava um preço alto demais. Kim o cotoco era o mutilador, um corte de facão acidental, que arrancava um dedo, um golpe de machado que impedia um trabalhador de voltar para a lavoura.
Seus atos eram um lembrete físico e doloroso da fragilidade da vida e do trabalho na fazenda. E, por fim, Sebastião, o carrasco. Ele era a figura mais temida. Falava muito, mas seus olhos prometiam a morte lenta e dolorosa. Era ele quem cuidava dos sumiços, das valas anônimas no meio do mato, dos corpos que nunca seriam encontrados. Era a face final da justiça do patrão, a última palavra em um sistema onde a vida humana valia menos que um saco de grãos. Nesse purgatório na terra, a vida dos peões era um ciclo exaustivo. Acordavam antes do sol nascer, comiam uma gororoba insossa e seguiam para a lavoura sob o olhar atento dos capangas. Sol castigava, a poeira grudava na pele, a sede era constante. Qualquer pausa era motivo para um castigo. As dívidas com o armazém da fazenda, sempre fraudulentas e crescentes, prendiam as famílias como correntes invisíveis. Crianças trabalhavam desde cedo, mulheres eram vistas como mercadorias. A cada ano, a safra era boa para o patrão, mas para eles, a colheita era de dor. Mãe Maria da Quebrada viveu tudo isso, cada dia, cada dor. Diferente de muitos, ela nunca se curvou de verdade. Em sua juventude, antes da transformação final, ela era a luz na escuridão. Suas mãos, abençoadas com o dom das ervas e dos benzimentos, eram a única farmácia que muitos conheciam. Ela curava febres, aliviava dores, ajudava nos partos difíceis. Era a ponte entre o mundo material e o espiritual, sussurrando orações ancestrais, acendendo velas em potes de barro, buscando proteção nos espíritos da floresta e dos seus antepassados. Era a força silenciosa, a conselheira, a ouvinte das lamúrias e dos sonhos que a vida ali esmagava. Ninguém ousava levantar a voz contra os capangas, mas todos confiavam em Maria. Ela era a memória viva da comunidade, a guardiã das histórias, das lendas, das injustiças. Ela via a humanidade em cada um, apesar de toda a desumanização imposta. Seu coração pulsava com a dor de seu povo, com a raiva contida de uma nação de oprimidos. Era a semente da rebelião, ainda dormente, esperando apenas a chuva de sangue para florescer. O sol causticante daquele dia parecia não ter fim, mas para a Mãe Maria da Quebrada era o fim de algo muito maior. Era o fim da sua paciência, da sua fé em qualquer justiça que não fosse a sua própria. A terra havia engolido sua esperança, e junto com ela, a última fagulha de ingenuidade que ainda morava em seu peito. Naquele ponto, Maria não era mais apenas uma vítima. Dor se transmutou em aço, a tristeza em uma chama fria. Era o nascedouro de uma vingança que não seria apenas dela, mas de todos os que tinham seus gritos silenciados, suas almas esmagadas pela engrenagem implacável do patrão Novaes. A transformação não foi um grito de raiva, mas um silêncio assustador. Maria parou de chorar. Seus olhos, antes cheios de um luto visível, agora brilhavam com uma determinação implacável. Olhava para o facão que usava na lavoura, a lâmina que cortava a cana-de-açúcar e o capim seco. Agora ela via outra coisa, a extensão de sua própria vontade, uma ferramenta de libertação. Ela sentia o peso de cada golpe de chicote em suas costas, o veneno de cada palavra cruel, o vazio do barracão sem sua filha. Não havia mais tempo para esperar. A liberdade, assinada em papéis, não chegaria ali, onde o poder era bruto e a vida, descartável. Revolução, a sua revolução pessoal, começaria ali, na poeira da fazenda Santa Helena. Ela não agiria sozinha. Sabia que a força de um povo não era a força de um só. Por semanas, Maria observou, não apenas os capangas, mas também os seus. Ela buscava os olhares que ainda guardavam um fogo, uma centelha de indignação que a opressão não conseguira apagar. Eram poucos. O medo era um muro alto e espesso, mas Maria sabia onde procurar as rachaduras. Primeira a quem ela se aproximou foi Dona Francisca, uma mulher idosa, com o corpo encurvado pelo trabalho e a alma cicatrizada pela perda. O filho mais novo de Francisca havia sido espancado até a morte por João, o Chicote, por ter roubado um pedaço de rapadura para o irmão faminto. A dor de Francisca era a dor de Maria, um laço de luto e raiva que nem o tempo conseguira romper.
Maria a encontrou à beira do açude, com os olhos fixos na água turva, como se buscasse ali a imagem do filho. Maria sentou-se ao lado dela, sem dizer nada por um longo tempo. O silêncio era uma linguagem própria, até que Maria quebrou a quietude, sua voz baixa, quase um sussurro que o vento poderia levar. Francisca, você acredita em justiça? A velha a olhou, os olhos embaçados. Justiça, Maria? Aqui, justiça só tem o nome do patrão na boca dos capangas. Maria assentiu. E se a gente fizesse a nossa própria justiça? A justiça dos que foram esquecidos? Francisca estremeceu. Medo era palpável, mas algo nos olhos de Maria era mais forte. Como, Maria? Com o quê? Eles têm as armas, as leis, os soldados. Maria estendeu a mão calejada e tocou o ombro de Francisca. Nós temos a memória e a sede de cada lágrima derramada. Aquele toque, aquela frase, era o início de tudo. Francisca não respondeu de imediato, mas um brilho antigo, quase apagado, acendeu em seu olhar. Era a chama da rebelião, a promessa de que a morte de seu filho não ficaria impune. Foi a vez de Benedito, um jovem forte, de uns 20 anos, com as costas marcadas pelas cicatrizes de Pedro, o marcador. Ele havia tentado organizar os peões para exigir melhores condições, e a resposta havia sido brutal. Seu espírito, no entanto, não havia sido completamente quebrado. Ele era um lutador, um sonhador silencioso. Maria o viu limpando uma enxada, seus movimentos carregados de uma raiva contida. Benedito, chamou Maria, sua voz firme. O rapaz se virou, surpreso. Pensa que o doutor de Brasília vai vir aqui assinar algum papel para a gente ser gente? Maria perguntou, a ironia pesando em cada palavra. Benedito riu sem humor. Sei que não, mãe Maria. Aqui só se muda alguma coisa com a faca no pescoço do porco. Maria concordou com a cabeça. E você teria coragem de segurar essa faca? Os olhos de Benedito se arregalaram. Ele sabia o que Maria estava insinuando. O risco era a morte, mas a vida que levavam já era uma morte lenta. Minha família, mãe Maria, por todos nós, eu faria. Benedito, o jovem com a coragem de um leão, prometeu seu facão e seus braços fortes à causa. A ele se juntaram outros, Cícero, um homem mais velho que havia perdido tudo, mulher, filhos, para as doenças e a fome da fazenda. Ele era um homem calado, mas seus olhos mostravam uma tristeza tão profunda que beirava da insanidade. Cícero, a morte não era um medo, mas uma possível libertação, e a vingança, a última chance de dar sentido à sua própria existência. Ele era o mestre em disfarces, em se mover sem ser visto, um fantasma no mato, essencial para a logística da empreitada. Havia também Joaquina, uma mulher jovem que havia sido abusada por Fran, o sem-vergonha, e levava a vergonha e a raiva como uma chaga aberta. Era a mais impulsiva, a mais sedenta por sangue, e sua presença, embora arriscada, era um lembrete constante da crueldade que Maria e os outros buscavam erradicar. Ela tinha um conhecimento íntimo dos hábitos de Fran, o que seria crucial. E, por fim, Zeca, um homem que manjava de máquinas e ferramentas, que sabia como as coisas funcionavam e como parar. Era o engenheiro da destruição, o homem que poderia sabotar a comunicação, as luzes, a infraestrutura básica dos capangas, transformando a fazenda em um palco escuro e isolado para a retribuição. O grupo se formou na calada da noite, sob um céu sem lua, em um esconderijo improvisado no meio do canavial. Maria, Francisca, Benedito, Cícero, Joaquina e Zeca. 6 almas marcadas pela opressão, unidas por um único propósito. Não havia juramento formal, apenas um olhar coletivo de entendimento. Um tinha sua própria ferida, sua própria história de horror. Francisca pelo filho assassinado, Benedito pela dignidade esmagada, Cícero pela família perdida, Joaquina pela honra roubada, Zeca pela humilhação diária e Maria por sua esperança desaparecida. Maria, com seu facão em mãos, ergueu-o em direção ao céu estrelado, uma oração silenciosa aos ancestrais. Não vamos esperar pela lei. A lei nunca veio pra gente. A lei é deles. A justiça, essa é nossa, é de quem sangrou nessa terra.
De quem enterrou seus mortos sem nome. Não é vingança. É acerto de contas. É a colheita do que eles plantaram. Cada membro do grupo tocou a lâmina do facão de Maria, um por um, selando o pacto com a intenção. Um pacto de sangue, sim, mas um pacto de liberdade, forjado na escuridão da noite, alimentado pela memória de séculos de sofrimento. Naquele canavial, a semente da rebelião germinou, silenciosa e mortal, pronta para florescer em uma madrugada que mudaria para sempre a face da fazenda Santa Helena. Não seriam mais vítimas. Seriam a tempestade. Seriam a justiça. O plano nasceu na escuridão, como uma planta venenosa cultivada no silêncio da dor. Não era um arroubo de desespero, mas a arquitetura fria e calculada de quem passou a vida inteira observando os lobos e as fragilidades de seu covil. Maria da Quebrada não era apenas a líder, era a mente estratégica, a tecelã de uma rede de retribuição que envolveria cada um dos capangas. Ela conhecia a fazenda como a palma da sua mão. Cada trilha, cada atalho, cada sombra que a noite estendia sobre aquela terra. E mais importante, ela conhecia os homens que seriam seus alvos. A data escolhida não foi por acaso. Um sábado à noite, o dia em que os capangas, depois de uma semana de crueldade e abusos, se entregavam à cachaça barata e à impunidade, comemorando a falsa segurança de estarem longe de qualquer fiscalização. Havia corrido o boato de que uma operação do Ministério Público do Trabalho havia sido desviada para outra fazenda, o que os deixava ainda mais arrogantes e descuidados. Era a brecha perfeita. Noite abafada, sem lua, onde o único som seria o zumbido dos mosquitos e, em breve, o sussurro do facão de Maria. O método era brutal em sua simplicidade. O facão. O mesmo facão que cortava a cana, o capim, a vida. Mas agora, afiado à perfeição por Maria, seria o instrumento de uma justiça ancestral. Não haveria veneno que pudesse ser rastreado, nem armas de fogo que fizessem barulho e alertassem o patrão. Vingança seria íntima, visceral, e cada capanga sentiria na pele o eco de suas próprias crueldades. A logística do plano foi costurada com a precisão de um bordado. Cada membro do grupo tinha uma função vital, e cada detalhe foi repassado exaustivamente em encontros secretos na beira do rio, sob a copa das árvores centenárias. Zeca, o engenheiro da destruição silenciosa, seria o primeiro a agir. Sua missão era transformar a fazenda Santa Helena em uma ilha isolada. Calada da noite, enquanto os capangas iniciassem sua bebedeira no barracão principal, Zeca cortaria as linhas de comunicação. A torre de rádio amadora, usada para contato com a cidade mais próxima, seria desativada. Os cabos de energia que alimentavam o alojamento dos capangas seriam cortados, mergulhando-os na escuridão. Os veículos, a caminhonete velha e o trator, teriam seus motores sabotados, impedindo qualquer fuga ou perseguição. Fazenda se tornaria um buraco negro, sem luz, sem voz, sem saída. Cícero, o homem-sombra, seria o mestre do movimento. Com sua capacidade de se misturar à paisagem, ele se esgueiraria pelo complexo, desativando qualquer luz externa que pudesse sobrar, abrindo portas e portões que seriam cruciais para a movimentação do grupo. Ele seria os olhos e os ouvidos, alertando sobre qualquer imprevisto, garantindo que o caminho estivesse livre para Maria e Benedito. Conhecia cada fresta, cada ranger de tábua, cada cachorro que latia. Ninguém na fazenda se movia com a discrição de Cícero. Benedito, o guardião e a força bruta. Teria a função de retaguarda e contenção. Enquanto Maria executava a justiça, Benedito asseguraria que nenhum outro peão, em seu sono agitado, fosse descoberto e colocado em perigo. Faria a guarda em pontos estratégicos, pronto para intervir em qualquer imprevisto, e seria a força de apoio de Maria caso algum capanga oferecesse resistência além do esperado. Seu facão, tão afiado quanto o de Maria, seria a promessa de que não haveria fuga. Dona Francisca, a voz da memória, teria um papel mais sutil, mas igualmente importante. Ficaria perto dos alojamentos dos peões, espalhando uma falsa notícia, um boato inofensivo que os manteria em seus barracos, evitando que saíssem e se deparassem com a cena sangrenta que estava por vir.
Sua presença ali, calma e vigilante, seria um conforto silencioso, uma barreira entre o sono dos trabalhadores e a tempestade que se abateria sobre os capangas. Joaquina, a chama da vingança pessoal, teria um papel direto no acerto de contas com Fran, o sem-vergonha. Conhecia os hábitos dele, os horários em que ele se sentia mais invulnerável, os lugares onde ele se escondia. Seria Joaquina quem guiaria Maria até ele, e em seu olhar, a promessa de uma dor equivalente à que ele havia infligido seria entregue. Ela não precisava de um facão, sua presença seria uma arma. E o Mãe Maria da Quebrada, a executor principal. Ela seria o facão, a força, a memória. Cada capanga seria visitado em seu covil no momento de sua maior complacência. Havia estudado cada um, cada peculiaridade de sua maldade. Ela sabia que Claudinho, o gato, o traidor, morreria com a ponta da lâmina sentindo o peso da ingratidão. João, o chicote, seria silenciado como os gritos de suas vítimas. Pedro, o marcador, sentiria a lâmina cortar onde ele costumava queimar. Tonho, a estaca, provaria o próprio veneno. Miguel, o afogado, se afogaria no seu próprio sangue. Fran, o sem-vergonha, enfrentaria o horror que ele mesmo causava. O Cotocó e Sebastião, o carrasco, seriam os últimos a cair, os mais brutais, exigindo o ápice da fúria de Maria. O plano não era apenas sobre matar, era sobre justiça poética. Era sobre fazer cada um desses homens experimentar, à sua própria maneira, o desespero e a dor que eles infligiram por tanto tempo. Era um ritual, uma cerimônia de purificação da terra, onde o sangue derramado seria o adubo para uma nova e verdadeira liberdade. Noite que precedeu o ataque, o grupo se reuniu novamente. O ar estava pesado, carregado de expectativa e temor. Maria não proferiu discursos grandiosos. Apenas olhou para cada um, seus olhos penetrantes transmitindo a gravidade do momento. Quem tiver medo, que volte agora. Não haverá vergonha nisso. Mas quem vier comigo, que venha com o coração limpo, sem pena. Não estamos matando homens. Estamos cortando as ervas daninhas que sufocaram nossa gente por tempo demais. Nenhum deles recuou. Seus rostos, marcados pela resignação e pela coragem, eram a imagem de um povo que finalmente havia decidido lutar de volta. A noite abafada se tornaria o cenário da mais brutal e necessária redenção. As semanas que antecederam a noite da vingança foram carregadas de uma tensão quase palpável, como o ar abafado antes de uma tempestade no sertão. Cada raio de sol que cortava a poeira da fazenda Santa Helena era uma contagem regressiva. E seu grupo de conspiradores, Francisca, Benedito, Cícero, Joaquina e Zeca, operavam nas sombras, seus movimentos tão silenciosos e precisos quanto a picada de uma cobra. Ninguém falava abertamente sobre o que estava por vir, mas a energia no ar, o brilho diferente nos olhos de Maria, era um segredo compartilhado, um pacto silencioso que pesava sobre cada um deles. Passava horas afiando seu facão, a lâmina de aço bruto agora refletindo a luz de uma fogueira improvisada, quase um espelho de sua alma. Cada movimento da pedra na lâmina era uma oração, uma reminiscência de cada injustiça sofrida, de cada lágrima derramada. Em sua mente, passavam os rostos de sua mãe, de sua esperança, dos tantos que haviam sido esmagados pela crueldade dos capangas. O metal se tornava uma extensão de sua vontade, um fio entre o passado de dor e o futuro de sangue. O testava contra um fio de cabelo que se partia ao menor toque. A arma estava pronta. Enquanto isso, Zeca se movia como um fantasma na noite. Sob o pretexto de consertar máquinas quebradas ou verificar cercas, ele mapeava a infraestrutura da fazenda. Observava a caixa de disjuntores, as fiações expostas, os pontos vulneráveis da torre de rádio. Seu conhecimento das engrenagens enferrujadas da fazenda era a chave para a escuridão que se abateria. Tinha um olhar atento, quase imperceptível, para os hábitos dos capangas, onde deixavam suas espingardas, onde guardavam a gasolina. Cada detalhe era anotado em sua mente, um mapa da destruição iminente. Benedito e Cícero assumiam postos de observação.
Escondidos na densidade da mata que margeava a fazenda, eles vigiavam o barracão dos capangas, estudando seus horários de ronda, seus momentos de embriaguez, suas discussões. Quantos se reuniam? Quais saíam para fumar? Quais permaneciam a dormir? A rotina deles, antes uma ferramenta de opressão, agora se tornava uma armadilha meticulosamente desenhada. Quase foram descobertos uma vez. O latido repentino de um cachorro faminto alertou João, o Chicote, que saiu com sua lanterna, varrendo o escuro. Benedito e Cícero se agacharam entre os arbustos, o coração batendo forte no peito, o facão em punho, prontos para a luta se fossem vistos. Um milagre, o capanga apenas amaldiçoou o cachorro e voltou para a farra. O suor frio escorria pelas suas têmporas, um lembrete constante do perigo que os espreitava. Joaquina, com sua dor ainda tão viva, aproximava-se de Fran, o sem-vergonha, com uma frieza que beirava o macabro. Usava o que lhe restava de si para distraí-lo, para fazê-lo se sentir invulnerável, para que ele baixasse a guarda. Ouvia suas piadas sujas, suportava seu olhar lascivo, tudo para colher informações sobre seus movimentos mais íntimos, seus momentos de solidão, seus pontos de refúgio. Cada sorriso forçado, cada palavra engolida por Joaquina era um sacrifício, uma parte de sua alma que ela oferecia em troca da promessa de justiça. Dona Francisca, por sua vez, tecia a teia da invisibilidade entre os outros peões. Espalhava a notícia de um suposto fiscal que visitaria a fazenda nos próximos dias. Bom não sair de noite, meus filhos. O patrão não quer problema. Fiquem nos barracos, quietos, evitem a confusão. O medo e a esperança de uma fiscalização, mesmo que falsa, fariam com que todos se recolhessem cedo, sem questionar, garantindo que o palco estivesse livre para o espetáculo da vingança. O grupo se reunia em silêncio, em locais diferentes a cada vez, para não levantar suspeitas. Em vez de palavras, seus olhos se comunicavam. Olhava para cada um, buscando a certeza, a ausência de dúvidas. Ela via a determinação, mas também o pavor, o peso da decisão. Mas ninguém recuou. O ódio acumulado era um combustível poderoso, e a promessa de liberdade um farol na escuridão. Na noite final, a véspera do ataque, Maria se trancou em seu barracão, acendeu uma vela, improvisada com gordura animal e um pavio de algodão. À frente dela, um pequeno pote de barro com terra da fazenda e um punhado de folhas secas de pimenta e arruda, ervas de proteção e purificação. Murmurou palavras ancestrais, em uma língua que só ela e os espíritos entendiam. Uma prece por força, por coragem, por um acerto de contas justo. Ela lavou o facão no rio, sentindo a água fria escorrer pela lâmina, como se lavasse não apenas a sujeira, mas o sangue futuro. A noite avançava, o som de risadas e o brinde de garrafas de cachaça barata chegavam do barracão dos capangas. O jornal local, mal sintonizado na pequena TV de tubo, falava sobre a tolerância zero do Ministério Público contra o trabalho análogo à escravidão, enquanto Claudinho, o gato, e seus homens zombavam da lei que não chega. Mal sabiam eles que a lei, naquela noite, teria o rosto de Mãe Maria da Quebrada e a lâmina afiada de um facão. O céu estava negro, sem estrelas, sem lua. Apenas uma escuridão densa, perfeita para o que estava por vir. Zeca já havia cortado as linhas, a fazenda mergulhada em um silêncio assustador, quebrado apenas pelo zumbido dos mosquitos e os grilos. Lá de dentro do barracão dos capangas, os últimos sons de festa diminuíam, cedendo lugar ao ronco pesado dos homens bêbados. Maria, com o facão em punho, saiu de seu barracão. Seus passos eram leves, quase como se ela flutuasse sobre a terra. Em seus olhos não havia mais medo, nem hesitação. Apenas a chama fria da justiça. A noite da vingança havia chegado. O acerto de contas estava prestes a começar. A escuridão era um manto pesado sobre a fazenda Santa Helena. O silêncio da noite, geralmente preenchido pelos gemidos de exaustão dos peões ou pelos gritos dos capangas, era agora quebrado apenas pelo zumbido insistente dos mosquitos e o farfalhar das folhas secas sob os passos precisos de Mãe Maria da Quebrada. Havia cumprido sua parte. A fazenda estava sem luz,
Sem comunicação, uma ilha isolada no meio do mato, pronta para a colheita. Os outros, Francisca, Benedito, Cícero e Joaquina, estavam em suas posições, cada um com seu papel crucial na sinfonia macabra da justiça. Maria moveu-se em direção ao barracão principal dos capangas. O cheiro de cachaça e suor velho vazava pelas frestas. Lá dentro, o ronco pesado dos homens embriagados era a trilha sonora de sua própria perdição. Facão, um brilho prateado na penumbra, era quase uma extensão de seu braço. Seus olhos, acostumados à escuridão, varriam o ambiente, mapeando cada movimento, cada sombra. O primeiro a sentir a lâmina foi Claudinho, o gato, o traidor. Ele dormia em seu catre improvisado, um sorriso cínico ainda no rosto, talvez sonhando com o próximo peão que o humilharia. Maria se aproximou, seus passos mais leves que a brisa noturna. Se inclinou, e a luz fraca de uma lanterna no chão revelou o rosto inchado do homem que havia traído sua própria gente, que havia entregue esperança ao inferno. A memória da filha, do corpo pequeno e sem vida que ela nunca encontrou, acendeu uma fúria ancestral nos olhos de Maria. Não houve hesitação. Com um golpe único e poderoso, o facão desceu com a força de séculos de injustiça. A cabeça de Claudinho rolou para o lado, um som abafado, quase imperceptível na escuridão. Corpo, por um instante, ainda pareceu tremer, um último espasmo de vida se esvaindo. Maria sentiu o calor do sangue em suas mãos, uma sensação que não era repulsa, mas catarse. Era o primeiro pagamento. Em seguida, João, o chicote, o açoitador. Ele dormia de bruços, o chicote de couro, sempre à mão, pendurado na parede acima de sua cabeça. Maria viu as costas grossas do homem que havia se deliciado em rasgar a pele de tantos inocentes, incluindo o filho de Francisca. Se aproximou, e o som do próprio chicote, balançando levemente com o movimento do ar, foi a única testemunha de seu ato. O facão de Maria subiu e desceu com a velocidade de um raio. Um corte limpo na garganta, silenciando para sempre a voz que tantos gritos de dor havia provocado. Não houve tempo para ele sequer reagir, para sentir o próprio terror. Ele morreu como suas vítimas, sem voz, sem chance de defesa. O marcador estava em sua pequena oficina improvisada, onde guardava seus ferros em brasa e suas ferramentas de tortura. Maria sabia que ele era mais vigilante. Cícero havia alertado que ele tinha o sono leve. Ela o encontrou sentado, com um lampião de querosene fraco, iluminando um ferro de marcar que ele parecia estar cuidando. Ele não dormia. Pedro levantou a cabeça, os olhos arregalados de medo ao ver a figura sombria, coberta de sangue, com o facão na mão. — O que é isso? Sua louca! Ele balbuciou, tentando pegar um martelo. Maria foi mais rápida. O facão de Maria desceu em um arco fulminante, decepando a mão direita de Pedro, a mão que usava para marcar os corpos. Um grito agudo cortou o ar. O sangue jorrou. Pedro caiu de joelhos, o rosto pálido de horror. Maria não esperou. Ela pegou o ferro de marcar ainda quente, cravando-o na testa do capanga, desenhando a palavra morto, queimando em sua carne o símbolo de sua própria morte. Último corte rápido pôs fim à sua agonia. A fúria de Maria não diminuía, mas ganhava um ritmo sombrio e metódico. Ela buscou Tonho, a estaca, o empalador. Ele era conhecido por usar estacas de madeira para torturas brutais. Maria o encontrou em seu alojamento, um homem grande, musculoso. Ele acordou com o barulho, seus olhos arregalados, o corpo paralisado pelo medo. Maria pegou uma das estacas de madeira que ele guardava em um canto. Não empalou, não precisava. O facão, ela o desmembrou, cortando suas pernas, seus braços, lenta e metodicamente. Cada golpe, um acerto de contas pelas pernas quebradas, pelos corpos retorcidos que Tonho havia deixado em seu rastro. O sangue formava poças no chão de terra batida. Ele gritava, um som abafado pela lona do barracão, até que a lâmina de Maria finalmente silenciou sua voz. Tonho, a estaca, sentiu em sua própria carne o horror que ele havia imposto. Maria seguiu para Miguel, o afogado.
Estava em uma cabana perto do açude, onde ele costumava levar suas vítimas para suas torturas aquáticas. Miguel estava desmaiado de bêbado. Maria o arrastou para fora, até a beira do açude, um lugar que havia testemunhado o terror de tantos. Ele acordou com a água fria em seu rosto, tossindo e engasgando. Maria, o que você... Sua voz morreu em sua garganta. Maria cravou o facão em seu pescoço. Não um corte limpo, mas uma perfuração. Sangue jorrou, misturando-se com a saliva e o melaço que ainda cobria sua boca. Miguel tentou respirar, mas seus pulmões se encheram de seu próprio sangue, borbulhando em sua garganta. Ele se afogava em seu próprio corpo, a justiça poética de Mãe Maria da Quebrada. A água do açude, antes suja de melaço, agora recebia o sangue de seu algoz. O alvo seguinte era o mais difícil, o mais carregado de dor pessoal. Fran, o sem-vergonha, o estuprador de sua filha. Escondida nas sombras, apontou o alojamento de Fran, seu corpo tremendo de raiva e pavor. Maria entrou. Fran estava em um sono pesado. Maria não o matou de imediato. Ela o acordou, violentamente, com um tapa no rosto. Fran abriu os olhos, o pavor se misturando à embriaguez. Maria, que diabos! Ele tentou se levantar, mas Maria o empurrou de volta, a lâmina do facão pressionando seu pescoço. Seus olhos se encontraram. Olhos de Maria. Fran viu a raiva de todas as mulheres que ele havia violado. O grito de todas as crianças que ele havia silenciado. O que se seguiu não foi apenas morte, mas uma lenta e deliberada retribuição. Maria usou o facão para infligir nele as mesmas dores, as mesmas mutilações, a mesma humilhação que ele havia imposto. Os gritos de Fran, o sem-vergonha, ecoaram na escuridão, um som terrível de agonia, um eco distorcido de tantos lamentos femininos que ele havia ignorado. Foi um assassinato, foi um exorcismo. Quando Maria emergiu do barracão, seu rosto estava coberto de sangue, seus olhos fixos em um ponto distante, a catarse e a dor ainda lutando por espaço em sua alma. Joaquina, testemunhando o fim de seu algoz de longe, desabou em lágrimas silenciosas, uma mistura de alívio e horror. Os últimos dois capangas, Kim, o cotoco, e Sebastião, o carrasco, estavam em outro barracão, mais afastado. Barulho, embora abafado pela distância, havia chegado até eles. Ambos estavam acordados, armados com espingardas velhas e revólveres, o medo estampado em seus rostos. "Foi a Maria! Aquela louca! Ela matou todo mundo!" Kim gritou. Sebastião, o algoz, estava pálido. Eles saíram do barracão, armados, mas o medo os cegava. Maria apareceu das sombras, o facão ainda pingando, a figura dela quase sobrenatural na escuridão. "Vocês são os últimos. A colheita está quase no fim." Sua voz era um sussurro rouco. Kim atirou, mas o tiro passou longe, a mão tremendo. Maria avançou com uma agilidade surpreendente. O facão girou no ar, cortando a espingarda de Kim ao meio. Ele gritou, tentando sacar o revólver, mas Maria já estava sobre ele. Com um golpe brutal, ela decepou seu braço, o braço que mutilava. Kim caiu, urrando de dor. Maria, sem hesitar, finalizou-o, sua lâmina encontrando o pescoço do homem. O carrasco, o mais temido, o que enterrava os corpos, viu a cena com horror. Ele levantou o revólver e apontou para Maria. "Sua bruxa, eu vou te matar." Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, Benedito, que havia se movido sorrateiramente pelas sombras, saltou sobre ele, imobilizando-o. Sebastião lutou, mas a força do jovem era implacável. Ele caiu no chão, o revólver escapando de suas mãos. Se aproximou, seus olhos fixos nos olhos de Sebastião, o homem que havia sepultado tantos, inclusive a mãe de Maria. "Ninguém vai te enterrar, carrasco. Você vai apodrecer onde seus crimes foram plantados." Com um golpe seco, Maria decapitou Sebastião, a cabeça rolando na poeira, o sangue espalhando-se pela terra. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, quase ensurdecedor. A fazenda Santa Helena, antes um inferno de gritos e lamentos, agora jazia em uma quietude mortal. Ar estava pesado com o cheiro de sangue,
pólvora e medo. Maria estava em pé, no centro do pátio, o facão ainda em suas mãos. A figura dela, uma deusa ensanguentada, a personificação de uma justiça que a terra exigia. O massacre havia terminado. A vingança havia sido consumada. O cheiro de sangue e pólvora pairava pesado no ar da fazenda Santa Helena. O sol ainda não havia nascido, mas a madrugada estava prestes a parir uma nova era. Maria da Quebrada, ensanguentada e com o facão ainda em punho, olhava para o cenário de sua vingança. O silêncio era tão denso que quase se podia ouvir o coração da terra batendo. Não havia triunfo no seu rosto, mas uma calma severa, a paz de quem cumpriu uma missão sagrada. O primeiro a surgir das sombras foi Benedito. Seus olhos, antes cheios de um medo ancestral, agora refletiam uma mistura de choque e admiração. Se aproximou de Maria, o facão que usara na retaguarda limpo, mas a determinação gravada em sua face. Cícero, o homem-sombra, deslizou para fora do canavial, acenando que a costa estava limpa. Zeca, por sua vez, já se movia para o centro do pátio, com uma tocha improvisada nas mãos, feita de gravetos e pano embebido em diesel. Maria ergueu o facão, não mais como uma ameaça, mas como um símbolo. Ela apontou para o barracão onde os capangas haviam bebido e zombado da lei. Sua voz era baixa, mas carregada de uma força que fez os homens tremerem. Acenda o fogo, que as cinzas levem a lembrança da dor. Zeca assentiu, seus olhos brilhando com uma intensidade jamais vista. Ele arremessou a tocha no barracão de madeira. As chamas lamberam o material seco, subindo rápidas, engolindo a estrutura em um crepitar voraz. O fogo purificava, consumindo não apenas a madeira, mas os anos de crueldade ali guardados. Seguida, Maria e Benedito se dirigiram aos alojamentos improvisados dos peões. Dona Francisca, já em seu posto, havia espalhado a falsa notícia sobre a fiscalização, e a maioria dormia um sono intranquilo, mas profundo. Maria abriu as portas, a luz alaranjada do incêndio agora pintando as paredes de lona e madeira. Acordem, acordem, gente, a noite do medo acabou, eles se foram. Sua voz ecoou, primeiramente com incredulidade. Sonolentos e assustados surgiram das camas improvisadas, dos tapetes no chão. Homens, mulheres, crianças, idosos. Muitos haviam pensado que era o patrão ou algum capanga vindo para mais uma punição. Mas quando viram Maria, de pé, com o facão em suas mãos, o rosto manchado de fuligem e sangue, e as chamas do barracão dos capangas lambendo o céu noturno, o medo deu lugar a uma compreensão lenta, dolorosa, mas inegável. Viram os corpos espalhados no pátio, silhuetas grotescas na luz bruxuleante do fogo. Os gritos de horror foram misturados com murmúrios de esperança, com um choro de alívio que parecia vir das profundezas da terra. Uma mulher mais velha caiu de joelhos, cobrindo o rosto, as lágrimas escorrendo por suas mãos calejadas. Um homem, com cicatrizes de chicote nas costas, tocou o chão queimado, como se confirmasse que aquilo era real. "Há mais patrão aqui!" gritou Benedito, sua voz forte e clara, cortando o ar da madrugada. "Não há mais gato, nem chicote, nem estaca." Os nomes dos algozes ecoaram, e a cada nome, um suspiro de alívio coletivo. "Vocês estão livres!" Maria concluiu, sua voz rouca, mas vibrante. Livre da correntes, da dívida, do medo. A decisão de fugir foi unânime. Ninguém ousaria ficar ali, à mercê da fúria do patrão Novaes, que sem dúvida viria em busca de seus capangas. Havia planejado isso. Ela guiou o êxodo. Um rio de gente, centenas de almas, muitos carregando apenas o que podiam em suas mãos e nas costas. Poucas roupas, panelas velhas, crianças adormecidas. Deixaram para trás a fazenda em chamas, um rastro de destruição que seria a prova silenciosa de sua rebelião. Cícero, com seu conhecimento das trilhas secretas, liderou o grupo pelo matagal denso, por caminhos que só os nativos conheciam, longe das estradas principais que seriam patrulhadas. Se moviam sob o véu da noite, o medo ainda presente, mas agora misturado a uma euforia recém-descoberta. O destino era um quilombo escondido, uma comunidade lendária nas profundezas da Amazônia, um refúgio para aqueles que ousaram desafiar o sistema.
Maria havia ouvido histórias desse lugar de seu pai, um lugar onde a liberdade era vivida de verdade, não apenas escrita em um papel. A notícia da carnificina na fazenda Santa Helena se espalhou como fogo em capim seco. Pelas linhas cortadas por Zeca, mas pelo rádio da cidade mais próxima, através de um dos poucos capangas que, por sorte ou covardia, não estava no barracão principal na noite da vingança e conseguiu fugir ao amanhecer, apavorado. Ele chegou na cidade com a roupa rasgada e os olhos arregalados, gaguejando sobre uma bruxa e um banho de sangue. Quando o doutor Otávio, o patrão, Novaes, foi finalmente informado, em sua mansão luxuosa na capital, o impacto foi brutal. Notícia chegou através de seu advogado, que recebeu a ligação aterrorizada do capanga fugitivo. O patrão, que sorria para a câmera na TV, falando sobre a modernidade do agronegócio brasileiro, empalideceu. O rosto sempre impecável se contorceu em fúria. Seus 8 gatos, seus cachorros de guarda, seus executores, todos mortos. E o pior, por uma peoa, uma mulher de 40 anos. Não era apenas um prejuízo financeiro, era uma afronta ao seu poder, à sua imagem, à ordem que ele tanto zelava. Encontrem essa mulher, queimem cada pau de favela, cada quilombo, cada inferno que eles ousarem chamar de refúgio. Ele urrou para o delegado Coronel Walter, seu aliado corrupto, em um telefonema carregado de ameaças e promessas de dinheiro. A cabeça dela em uma bandeja. E quero que cada um daqueles miseráveis seja trazido de volta, vivo ou morto. A reação do sistema foi imediata e implacável. Helicópteros com refletores varriam o céu noturno e os primeiros raios de sol. Caminhonetes 4x4, cheias de policiais militares e seguranças armados, rasgavam as estradas de terra empoeiradas, levantando nuvens vermelhas. Cães farejadores eram soltos na mata, seus latidos ecoando como um presságio de morte. Caçada humana. Começou uma demonstração de força brutal para sufocar qualquer outro lampejo de rebelião. Os fazendeiros da região, antes complacentes com a exploração de Novaes, agora tremiam em seus currais. O pânico se espalhou entre eles. Se aconteceu lá, pode acontecer aqui. Murmuravam, reforçando suas cercas, contratando mais capangas, aterrorizados pela lenda que nascia naquelas terras. Figura de Mãe Maria da Quebrada, antes uma curandeira, uma benzedeira, agora era um espectro de vingança. Uma sombra que assombraria o sono dos opressores. Mas para os trabalhadores que fugiam na escuridão, a cada passo em direção à liberdade, Maria não era um espectro. Ela era a bússola, a estrela guia. O pânico dos fazendeiros era a prova de que a semente da rebelião havia germinado. Nas profundezas da floresta, longe do alcance da lei do patrão, uma nova comunidade, forjada no sangue e na coragem, começava a sonhar com a verdadeira abolição. A caçada era feroz, mas a esperança que Maria havia acendido era mais forte que qualquer perseguição. A fumaça do barracão em chamas subiu aos céus, misturando-se com as primeiras luzes do amanhecer. Era apenas um incêndio, mas um farol de uma nova era. Um grito silencioso que se espalharia como um raio por todo o interior do Brasil. A fazenda Santa Helena, antes um símbolo de opressão inabalável, agora era uma cicatriz fumegante na paisagem, um lembrete vívido e sangrento de que a paciência tem limites e a justiça, quando negada pela lei, encontra seus próprios caminhos. Maria não foi apenas uma mulher que se vingou. Ela se tornou a materialização da fúria acumulada de um povo inteiro. Seu facão não cortou apenas carne. Ele rasgou o véu da impunidade que cobria a crueldade dos patrões e seus capangas por gerações. A notícia do que aconteceu na fazenda Santa Helena se espalhou como pólvora nas comunidades rurais, nos acampamentos, nos quilombos escondidos. Contada em sussurros, em olhares trocados, a história de Mãe Maria da Quebrada crescia, ganhava contornos míticos. Não era mais apenas Maria. Era a lenda, a assombração que roubaria o sono dos opressores. A esperança que acenderia o fogo nos corações dos oprimidos. O medo plantado por Maria nos corações dos fazendeiros e latifundiários foi profundo e paralisante. De repente,
A tranquilidade de suas noites, antes garantida pela cumplicidade da lei e a ignorância da população, estava quebrada. Cada sombra, cada barulho no mato, cada olhar furtivo de um peão se transformava em uma ameaça. Reforçaram suas cercas, duplicaram seus seguranças, armados, mas o verdadeiro inimigo não estava do lado de fora. Estava na semente de insubordinação que Maria havia plantado. Eles sabiam que não adiantava ter a lei em suas mãos se a força da justiça ancestral pairava sobre suas cabeças, pronta para cair. Para os peões e trabalhadores rurais explorados, a figura de Mãe Maria da Quebrada tornou-se um totem de resistência. Histórias de sua bravura, de sua implacável determinação, eram contadas em voz baixa ao redor das fogueiras, nos barracões improvisados, nos cafezais. Ela era a prova viva de que a opressão poderia ser desafiada, que a dignidade poderia ser resgatada, mesmo que a um preço terrível. A esperança, antes um luxo distante, agora era uma chama acesa pela coragem de uma mulher que se recusou a ser uma vítima. Maria mostrou que, quando a lei dos homens falha, a justiça da terra se levanta. Rato não foi apenas um evento isolado, foi um catalisador. Nas semanas e meses que se seguiram, houve um aumento sutil, mas perceptível, na resistência dos trabalhadores rurais. Não foram todos atos de violência, mas pequenos gestos de desafio. Um trabalho feito com menos afinco, um olhar de desobediência, uma fuga mais ousada para buscar ajuda do lado de fora. A semente da união e da organização começava a brotar em um solo antes árido de esperança. Caçada a Maria foi implacável, com helicópteros cortando o céu e policiais rastreando cada centímetro da floresta, mas ela parecia ter desaparecido, engolida pela própria mata que a protegia. A história de Maria Cafusa, ou melhor, de Mãe Maria da Quebrada, ecoa até hoje. É um lembrete brutal e necessário de que a abolição do trabalho escravo no Brasil, tanto em 1888 quanto na contemporaneidade, é muitas vezes apenas uma tinta fresca sobre uma chaga antiga. Marias ainda existem, vivendo sob o jugo de patrões inescrupulosos, em fazendas isoladas, onde a lei é um conceito distante e a dignidade humana. Uma moeda sem valor? Quantos gritos ainda se perdem no silêncio do campo, esperando por uma justiça que nunca chega? A luta de Maria não terminou naquela madrugada de sangue. Ela se transformou em um legado, um grito de basta que atravessou séculos e ainda ecoa nos dias de hoje. Nos força a olhar para as nossas próprias realidades, para as injustiças que persistem, para as vozes que ainda são silenciadas. Ela nos desafia a questionar: qual o preço da nossa liberdade? E qual a nossa responsabilidade em garanti-la para todos? Se a história de Mãe Maria da Quebrada tocou sua alma, se ela acendeu em você a chama da indignação e da esperança, eu quero que você comente agora a palavra resistência. Imai. Seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque somente assim a voz dos esquecidos continuará a ecoar, rompendo o silêncio e cobrando a verdadeira justiça. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a força indomável de Maria e de tantos outros heróis anônimos. A história não pode ser apagada. A história de Mãe Maria da Quebrada, que empunhou o facão na madrugada de Santos, não é apenas um relato de vingança. A saga visceral de uma mulher que, levada ao limite da desumanização, se ergueu como um monumento de coragem e uma força da natureza determinada a reescrever, com sangue e fogo, um destino imposto por séculos de crueldade. É a prova incontestável de que a sede por justiça, quando negada, pode mover montanhas e derrubar impérios, mesmo os mais arraigados e protegidos. Jornada nos faz mergulhar nas profundezas da alma humana, onde o sofrimento se transforma em resiliência e a resignação dá lugar à mais pura e implacável vontade de liberdade. Nós vimos Mãe Maria da Quebrada crescer sob o chicote da opressão. Cada castigo, cada humilhação, cada perda de um ente querido, moldando não apenas sua dor, mas também sua força. Não nasceu uma guerreira. Ela foi forjada no calor infernal do trabalho análogo à escravidão, na frieza da indiferença da lei,
na brutalidade dos homens que se julgavam deuses. Ela era a parteira que um dia salvava vidas, a benzedeira que curava os enfermos, a mãe que amava sua filha. Mas o sistema, em sua ganância insaciável, roubou dela a inocência, a paz e, por fim, a esperança. Foi nesse abismo de desespero que Maria encontrou a força para se transformar em algoz, uma executora da justiça que os tribunais se negavam a proferir. Sua transformação é um espelho para todos nós. Até que ponto a humanidade pode ser empurrada antes que reaja, com a mesma ferocidade que lhe foi imposta? Ainda hoje, as sombras da fazenda Santa Helena parecem ecoar os gritos daquela madrugada. Fumaça das chamas que consumiram o barracão dos capangas serviu como um sinal de fumaça, um aviso que se espalhou pelos rincões do Brasil. A libertação dos peões, guiados por Maria através da mata escura em direção a um quilombo escondido, foi o renascimento de uma comunidade, a prova de que a união, a coragem e a resistência são as ferramentas mais poderosas contra a tirania. Não apenas vingou sua filha e sua mãe, ela inaugurou um novo capítulo na luta pela dignidade, onde a lei que não chega seria enfrentada pela justiça que se faz. Sua história nos lembra que a luta por justiça assume muitas formas. Às vezes, ela se manifesta nas trincheiras dos tribunais, na voz dos advogados e promotores que buscam a verdade. Outras vezes, ela se revela nas marchas e protestos, nas vozes unidas que clamam por mudança. Em momentos de extrema opressão, quando todas as vias legais se esgotam e a dignidade é esmagada, a justiça pode emergir das sombras, com um facão em punho, como um grito primal da terra. A figura de Mãe Maria da Quebrada é complexa, ambígua, e é exatamente por isso que ela é tão poderosa. Ela nos força a confrontar a face mais sombria da injustiça e a questionar os limites da moralidade quando a sobrevivência e a liberdade de um povo estão em jogo. Lenda de Maria Cafusa, a Mãe Maria da Quebrada, não é um conto de fadas. É um épico de resistência, um thriller de vingança, uma história que a história oficial tentou silenciar, mas que ecoa, forte e vibrante, em cada canto do Brasil, onde a injustiça ainda persiste. Ela nos mostra que o legado da escravidão não é apenas um capítulo distante em livros empoeirados, mas uma realidade que, sob novas roupagens, ainda assombra os nossos dias. A sua memória inspire a todos nós a nunca aceitar a opressão, a nunca se curvar diante da injustiça e a sempre lutar pela verdadeira liberdade em todas as suas formas. E se você quer continuar a desenterrar essas histórias de heróis esquecidos, se você quer que a voz da resistência continue a reverberar e a iluminar os cantos escuros da nossa história, então faça a sua parte. Deixe seu like nesse vídeo agora, para que ele alcance mais e mais pessoas.